Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Marco Teles, geógrafo, colaborador do Europe Direct Madeira. Boa tarde, Marco Teles. Olá, boa tarde, Marta. Vamos então começar esta nossa conversa em torno das questões europeias, com uma referência ao facto do Banco Central Europeu ter feito mais um corte este ano nas taxas de juros. São boas notícias. São aliás, uma semana marcada a nível regional por mais notícias com o chumbo de um orçamento. Enfim, eu diria em relação a isso, uma nota prévia para dizer que está o caldo entornado outra vez, com destaque aqui para outra vez, é realmente preocupante. Mas, voltando às questões europeias, dizer que de facto esta é uma boa notícia. Portanto, o Banco Central faz o último corte nas taxas este ano. Essas descidas sucessivas das taxas de juros iniciaram-se em junho deste ano, obviamente com o objetivo de impulsionar a economia da zona euro, e esta é de facto a quarta descida, neste caso com uma redução em 25 pontos base, e que irá fixar as taxas à volta dos 3%. Eu não deixo de achar curioso é que, efetivamente, há que destacar aqui a celeridade e a capacidade de uma resposta tão eficaz da banca portuguesa em acompanhar estas tendências, quando de facto em sentido inverso, nos momentos áureos das subidas de taxas de juro, havia aqui uma resistência muito grande da banca portuguesa em conseguir acompanhar as orientações do Banco Central Europeu, mas nestes momentos para baixar as taxas, e a pensar aqui, por exemplo, também na situação dos depositantes, para quem as notícias não serão assim tão interessantes, há realmente uma celeridade muito grande e, portanto, há aqui uma banca portuguesa que parece funcionar a duas velocidades. Portanto, e com lucros históricos em Portugal, a banca. E com lucros históricos, isto aliás já vem sendo sintomático, é uma coisa curiosa. Portanto, estima-se que a banca venha a terminar agora este ano 2024 com lucros que possam ascender a 5 mil milhões de euros, e só até setembro os 5 principais bancos em Portugal apresentavam já um lucro superior em 19% face aos primeiros 9 meses de 2023. E, portanto, isto são números que falam por si. Aliás, no ano 2023, em que a banca teve lucro absolutamente excepcional, dizia-se que era um ano particularmente diferente, enfim, que decorria ainda também da situação da pandemia, enfim, arranjou-se uma série de situações para justificar esses lucros. E afinal 2024 não vai ser um ano diferente, antes pelo contrário, vamos bater os recordes que já tinham sido alcançados. Aliás, a banca vai alcançar outra vez esses recordes, bater esses recordes de 2023, que era algo que merecia realmente uma reflexão muito profunda sobre o funcionamento da banca no nosso país. Marco Teles, podemos falar numa crise no setor da indústria automóvel, e são as más notícias. Sim, ao contrário da banca, não é? Portanto, aqui andamos numa situação. Esta semana veio a público uma notícia que é preocupante, e não é a primeira que vem neste sentido. Desta vez estamos a falar da multinacional alemã, a Bosch, que por acaso no nosso país emprega cerca de 7 mil funcionários, e estamos a falar de uma companhia que prevê eliminar mais de 5 mil postos de trabalho, sendo que a maioria obviamente serão na Alemanha, onde se encontra a sede desta companhia. Mas é algo que vem reforçar, como sabemos, estamos a falar de uma marca que está muito ligado ao fornecimento de peças para a indústria automóvel, entre outras coisas, não é? Sim. Mas tem uma ligação muito próxima com a indústria automóvel, e convém aqui também recordar que temos numa situação semelhante o famoso grupo Volkswagen, que entre janeiro e setembro deste ano viu o seu lucro diminuir em cerca de 33%, portanto não estamos a falar de uma empresa que esteja a apresentar prejuízos, mas que está a apresentar sim uma desaceleração muito grande nos seus ganhos e nas suas margens, e que se prende sobretudo com receitas muito inferiores àquilo que era previsto, quer no mercado europeu, quer no mercado chinês, onde tem uma forte presença. E isto leva de facto a pensarmos que podemos ter, ou já começamos a ter,
problemas sérios na indústria europeia, que, convém lembrar, Marta, representa qualquer coisa como 7% do PIB da União Europeia. Portanto, é muito, é um setor extremamente importante. E não é de agora que estes sinais da crise vinham ao de cima. Sim. Já falamos, aliás, várias vezes aqui no programa da situação do mercado chinês. Sim, dos automóveis que chegam da China. Exatamente, e sobretudo aqueles automóveis que usam a tecnologia do elétrico e que realmente a União Europeia não soube acautelar essa situação. Nós deixamos ficar para trás num mercado que é extremamente importante e, aliás, nem parece que ainda sabemos exatamente que tecnologias vamos utilizar. O elétrico, de um momento para o outro, baixou nas suas vendas. O hidrogénio já se fala há muito tempo, mas também parece que demora em arrancar. E, portanto, andamos aqui um bocadinho neste impasse, mas enquanto andamos nos impasses, os mercados, nomeadamente os chineses, não para e realmente têm feito avanços extraordinários nessa matéria e, portanto, a União Europeia está a ficar mesmo muito para trás nessa matéria. Outro tema, outra vertente, o setor cultural e criativo europeus foram objeto de um financiamento por parte da Comissão. Sim, talvez só para quem não acompanha assim tanto estas matérias, dizer que o programa Europa Criativa, acho que já o falamos cá várias vezes, é disso que estamos a falar, do programa Europa Criativa, é no fundo um programa que apoia no fundo os setores da cultura e o setor criativo na Europa. É um programa que, precisamente por se reconhecer a importância de apostar na cultura, aumentou significativamente o orçamento em cerca de 50%. O programa 2021-2027 face ao anterior programa 2014-2020. Relembro também que, ao contrário do que havia no passado, o programa Europa Criativa está, no fundo, subdividido em 3 vertentes, uma ligada diretamente à cultura em sentido lato, mas tem também um segundo setor ligado aos mídias, que abrange os setores audiovisual e o setor específico do cinema, e há também uma vertente chamada transsectorial que promove a colaboração entre os setores criativos, mas também abrange o setor dos meios de comunicação social. Há um convite, ou enfim, uma proposta de que se apresentem projetos. E é uma proposta que surge agora pela mão da Comissão Europeia para projetos. O orçamento é de 60 milhões de euros. Estima-se que estes 60 milhões de euros venham a apoiar mais de 130 projetos em áreas muito diversificadas, ligadas, portanto, aqui ao setor da cultura. E será importante dizer que os candidatos elegíveis para o programa Europa Criativa podem apresentar a candidatura até 13 de maio de 2025. Isto pode parecer que estamos a fazer aqui um anúncio muito prematuro, mas não, porque as candidaturas efetivamente são complexas. Sim. Requer também uma preparação muito grande por parte das entidades que pretendem concorrer a estes avisos e, portanto, o conselho que se dá aqui é que, de facto, que as pessoas interessadas em apresentar propostas a projetos nesta área que se informem e o informar-se aqui, além de, obviamente, da estrutura da rede Europe Direct, relembrar que existe mesmo um centro Europa Criativa em Portugal, como de resto existe também o programa nos restantes Estados-membros, mas se procurarem Europa Criativa mesmo num qualquer motor de busca, existe uma plataforma em língua portuguesa onde a generalidade destes avisos, da abertura dos avisos, das candidaturas e a explicação é dada nesse portal. Outro tema, Marco Teles, tem a ver com o discurso do líder da NATO que pediu aos europeus para fazerem sacrifícios para aumentar despesas com a defesa. Foi surpreendente? Não foi surpreendente. Surpreendente não, porque já se fala há muito que há necessidade de aumentar sem dúvida, já se fala de facto há muito desta situação, que decorre da conjuntura da geopolítica internacional, do conflito Rússia-Ucrânia. Do conflito Rússia-Ucrânia, enfim, do posicionamento também chinês em todo este conflito, agora também com a intervenção de forma mais descarada, diria eu, da Coreia do Norte.
Mas já há muito que se fala nesta situação e inclusivamente aqueles relatórios estratégicos, o relatório Letta, o relatório Draghi, tudo aponta para esta situação da necessidade imperiosa da União Europeia apostar cada vez mais no setor da segurança e da defesa. E de facto, o Mark Rutte, antigo primeiro-ministro holandês, veio dizer isto de uma forma um pouco diferente, de forma mais direta, relembrando, ele aliás publicou, creio que ainda ontem, um vídeo muito engraçado, porque enfim, o discurso que ele fez foi algo longo, e ele veio sintetizar ou procurar sintetizar esse discurso num vídeo nas redes sociais com apenas 1 minuto. E ele basicamente, 1 minuto, o que ele disse foi o seguinte: é que nós não estamos em guerra, mas também não estamos em paz. É um aspecto interessante que ele referiu. E depois veio dizer que, efetivamente, é preciso investir muito mais no setor da defesa. Os habituais 2% que tanto se fala do PIB, e que mesmo assim, aliás, neste momento, esses 2%, a generalidade dos países da NATO nem sequer atingem esse patamar dos 2%, aliás, a célebre confusão que deu depois com os Estados Unidos e com Trump em particular em relação a esta matéria. Mas ele já diz que, de facto, os 2% nem isso será suficiente, e o que nós temos que pensar é que, ainda que esta paz exista no momento, dentro de um prazo que ele estima relativamente curto, de 4, 5 anos, essa paz pode estar fortemente ameaçada se não fizermos mais investimento do ponto de vista financeiro e se não aproveitarmos também as tecnologias emergentes para nós também produzirmos, nós, Europa e não terceiros, sermos nós próprios a reforçar também os nossos arsenais, os nossos equipamentos militares, fazendo uso dessas tecnologias, nomeadamente da robótica, da inteligência artificial, entre outras, precisamente para garantir que a segurança na Europa se possa assegurar por um período mais longo, em termos temporais, porque neste momento, basicamente, o que ele diz é que a situação não está famosa, dito de uma forma muito simples. Na próxima semana, entre 16 e 19 de dezembro, há sessão plenária em Estrasburgo. Marco Teles, o que é que estará na ordem do dia? Muita coisa. Nesta próxima semana, portanto, entre 16 e 19, na última sessão plenária, uma delas prende-se com a atribuição do prémio que já tínhamos falado cá, Sakharov, Maria Corina Machado e Edmundo Gonçalves. Será, portanto, uma entrega presencial, seguida depois de uma conferência de imprensa com a Presidente Roberta Metsola. Portanto, também será uma conferência de imprensa que será interessante de acompanhar, mas eu destacaria também aqui uma outra questão, é que irá ter lugar, portanto, a eleição do próximo provedor de justiça europeu, e destacaria esse aspecto porque entre os 6 candidatos a provedor de justiça europeu está, uma vez mais, um nome português. Estamos a falar de Teresa Anjinho, portanto, estamos a falar de uma candidata que eventualmente poderá conseguir ser a próxima provedora da Justiça Europeia, e não deixa de ser interessante que se possa ter mais um português num alto cargo a nível internacional, a nível da União Europeia. Aliás, há também aqui um nome que surgiu na semana passada, o de Paula Pinho, que foi anunciado por Ursula von der Leyen como responsável do serviço de porta-voz da Comissão Europeia. Portanto, também não deixa de ser uma função extremamente prestigiante para o nosso país. E agora, esta possibilidade de termos, eventualmente, uma portuguesa no cargo de provedor de justiça europeu seria, obviamente, algo bastante interessante. Em princípio, o novo ou a nova provedora de justiça europeia irá assumir funções após uma cerimónia de juramento, que tem data já agendada para 27 de fevereiro de 2025, acontece no Tribunal de Justiça da União Europeia, e será um cargo por um mandato com uma duração de 5 anos, aliás, como é de resto habitual nestas situações. Mas teremos que aguardar para a próxima semana para ver o desfecho desta eleição. Surpreendentemente ou não, caiu o regime de Bashar al-Assad, e será algo que será avaliado também no Parlamento Europeu. Sim, já surgiram declarações, obviamente, ao longo desta semana, sobretudo a esta situação, havendo, digamos, uma saudação pelo fim de uma ditadura brutal
que tomou conta deste país nas últimas décadas. E grandes expectativas em relação ao futuro, não é? Sim, Marta, há de facto muitas expectativas em relação ao futuro. O que importa para já é que esta transição possa acontecer da forma mais pacífica possível e que se possa, no fundo, dar resposta às aspirações democráticas do povo sírio, que, recorde-se, anda por aí espalhado um pouco por todo o lado. Aliás, prevê-se que, se a situação acalmar e se tudo correr, enfim, dentro de alguma normalidade, se possa assistir ao regresso de milhões de refugiados que estão dispersos por diversos campos, por exemplo, na Turquia, no Líbano, na Jordânia. Portanto, essa será uma situação que possa vir a acontecer a curto prazo, mas teremos que ver, porque existem, de facto, várias fações rebeldes envolvidas nesta situação. E, portanto, é com muita expectativa que se aguarda, mas também com alguma prudência e algum receio que este processo de transição possa não correr tão bem como seria desejável. Portanto, aguardemos. temos que aguardar. Marco Teles, este é o último programa deste ano de 2024. Voltaremos a conversar, enfim, no próximo ano, consigo, Marco Teles, mas também com a doutora Ana Rita Barros. Muito bem, eu aproveito, já agora em nome também da equipa, também falando em nome da doutora Ana Rita Barros, desejar a todos os ouvintes e, enfim, um ótimo Natal, um Feliz Natal, uma excelente passagem de ano e sim, vamos em 2025, cá estaremos novamente para trazer à antena a atualidade europeia. Feliz Natal, bom ano novo.